professora Viviane Mascarenhas Almeida, eu trabalho na Escola América Sabino Coimbra, com educação de jovens e adultos, e estamos aqui para mais uma aula de arte. Então, nós vamos estudar uma outra série do Portinari que é chamado Os Retirantes. Para isso, nós vamos relembrar um pouquinho da trajetória dele. Quando ele era bem pequenininho, lá na cidade natal dele, que é uma cidade do interior de São Paulo, chamada Brodowski, que hoje ficou conhecida por esse filho famoso, pequenininho lá na cidade, ele via muitas pessoas passarem pela cidade. E isso sempre chamava a atenção dele, né? Eram pessoas que vinham das regiões mais secas do nosso país, na tentativa de uma vida melhor aqui no sul do nosso país, aqui no sul do Brasil. Então, essas pessoas chamavam a atenção do Portinari, que era chamado, quando pequenininho, de Candinho, porque eles tinham um aspecto, né, de bastante sofrimento. As mulheres tinham uma aparência frágil, uma aparência de carência. Essas mulheres, elas também vinham acompanhadas de vários filhos e seus maridos. Eram famílias bastante numerosas, que caminhavam longos quilômetros para alcançar, então, o lugar que eles queriam chegar. Portinari, ao observar isso, aquela tristeza, a carência, a fragilidade por causa da desnutrição, o cansaço físico, as marcas desse sofrimento, isso ficou bastante registrado na memória do menino, que era o Portinari, chamado Candinho. Então, quando ele cresceu e ele passou a representar o povo brasileiro, as condições sociais do Brasil, ele passou a mostrar esses grupos e essas famílias que ele deu o nome de retirantes, que eram pessoas que migravam, então, dos seus lugares de origem para tentar uma nova vida em outros lugares. No seu material, que você vai receber da professora, nós temos 3 imagens de obras de arte feitas pelo Portinari. As obras que constam aí no seu material de estudo são 3 obras, feitas em 1944. A primeira obra se chama Retirantes, a outra é Criança Morta e a outra é Enterro na Rede. Como os artistas utilizam as cores, como eles representam as pessoas, como eles mostram as roupas, as fisionomias. Esse conjunto de elementos visuais que o artista apresenta na obra, transmite e comunica algo para nós. O nosso estado do Paraná, em especial aqui a região norte, também recebeu muitos migrantes de outros estados. Vamos conversar um pouquinho? Por acaso você veio de outro estado para o Paraná? Você que mora aqui em Londrina, veio de outra região? Converse com a sua professora sobre isso. Vamos fazer uma roda de conversa para a gente conversar sobre qual lugar que você veio, ou se alguém da sua família veio de outro estado, como foi essa vinda para cá. E como vocês se organizaram, porque depois da saída dos lugares que chegaram até aqui, depois dessa saída, vocês se estabeleceram aqui na nossa cidade. Então, nós podemos fazer uma roda de conversa para falar dessa experiência. Se para o artista Portinari foi tão importante representar esse tema nas obras de arte, nós podemos conversar sobre isso. Como que nós mesmos ou as nossas famílias vindo para o Paraná, vindo aqui para Londrina, foi tão importante para a nossa construção da nossa vida. Esses povos que deixaram suas famílias, deixaram seus costumes, deixaram parentes, né? Deixaram a sua terra, trouxeram aqui para a nossa região. Bom, nós podemos conversar agora sobre um elemento que nós temos na nossa casa, que também é de tradição, uma tradição mais antiga, mas que faz parte das nossas memórias. Esse elemento
é a colcha de retalhos. Né? Quem aqui já não viu uma coxa de retalhos? Quem aqui já não foi na casa de alguém que tinha uma coxa feita de retalhos? Essa é uma tradição que veio de outros países, que nós assumimos aqui no Brasil, também produzimos aqui e que está no nosso imaginário, não é? As coxas de retalho, elas são um elemento rico em cores, rico em formas, ricos em texturas. Então, elas são um elemento muito importante da nossa cultura. Vamos ver alguns modelos? Esses são alguns modelos que nós podemos ver de coxas de retalhos que na nossa infância e hoje em dia, algumas vezes nós podemos ver em algumas casas também. Mas por que eu estou trazendo essa questão da coxa de retalho? Além dessa tradição dos povos que vieram de outros estados, nós temos então essa situação da coxa de retalhos, que é uma produção cultural do nosso povo, para dizer com vocês e refletir com vocês e nós pensarmos assim, será que na arte algum artista também utilizou de tecidos, que também utilizou de costura para produzir as suas obras? Sim, nós temos. Nós temos um artista brasileiro chamado José Leonilson. Ele também é um migrante que veio do Ceará para morar no estado de São Paulo. E ele e sua família vieram, se estabeleceram na cidade de São Paulo. Ele morou por um tempo em São Paulo, mas ele também foi viajar pelo mundo todo, viajar para outros lugares no Brasil. E nessas viagens, ele passou a produzir as suas obras de arte, pensando em quê? Como que eu posso utilizar outros materiais além da pintura, do desenho, para fazer a minha arte? Então, esse artista, José Leonilson, ele usava tecidos, ele usava linhas e, com isso, ele bordava palavras, ele bordava figuras que lembravam e que mostravam um pouco do que ele pensava sobre a vida, que mostravam algumas situações do que ele estava sentindo, que trazia lembranças, que traziam as memórias do... Bom, nós vamos fazer então uma colcha de memórias. Para fazer isso, nós vamos precisar de pedaço de tecido colorido, retalhos, que você pode pedir para a sua professora te ajudar a cortar no tamanho de 20 por 20 centímetros. Você também precisará de agulha, de linha de crochê ou linha de costura e caneta. Bom, já separou o seu material? Então, o que nós faremos agora? Cada aluno, com o seu pedaço de retalho de pano, vai bordar o nome de uma pessoa que veio de um outro lugar, morar aqui em Londrina. Pode ser um familiar, pode ser um vizinho. Com a agulha, com a linha, você vai tentar bordar o nome dessa pessoa. Pode ser também um vizinho, um conhecido. Se você não conseguir bordar, você pode pedir ajuda da sua professora para ela, com você, escrever o nome da pessoa nesse tecido. E depois, com todos os tecidos com nome, vocês podem se organizar de 2 em 2 ou em grupos e assim unir cada um dos pedaços e retalhos dos tecidos para formar então a colcha de memórias da nossa turma, da sua turma. Finalizada a colcha de memórias, e depois que vocês conversarem sobre essa experiência, vocês podem expor no lado de fora da escola para todos os demais alunos e professores, enfim, a comunidade escolar, apreciar o trabalho de vocês. Espero que tenham gostado da aula, né? Conhecer um pouco do Portinari, os retirantes, retomar a questão das colchas, aprender um pouco sobre o artista José Leonilson e como ele utilizava tecidos e bordados para fazer a sua arte. E agora, na construção da colcha, a gente colocar um pouco da nossa história, um pouco das nossas vivências, né? Construindo então a nossa produção artística. Agradeço a todos, tenham uma boa noite.